Eles dão esses nomes aí, acho que o professor de matemática sabe o que é, mas beleza. Considere que o investidor deseja aplicar um capital de modo que, ao final de 3 anos, o montante seja equivalente ao valor obtido com essa tier. O valor do montante, querendo ou não, isso aqui é um problema de juros composto, né? Tá escrito um monte de coisa, mas no fim é juros composto. Então a gente já conhece bem a fórmula. Muito bem. Ele quer saber o montante dessa situação de juros composto. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é resolver essa conta, né? Interpretando que era juros composto, interpretando o que é taxa, se é no ano, se é no mês, essas coisas. Então, vai ficar 42. Isso aqui eu acho que você conseguiria fazer, baseado na nossa outra aula, hein? Não consegui. É que eu mandei as provas pro ChatGPT e pedi para ele tirar essa questão de estatística. Mas isso daí é realmente matemática financeira. É, o chat entende estatística como qualquer coisa que envolva porcentagem. Bem, anyway, isso aqui você sabe fazer. Agora, será que nessa lista aqui tem alguma questão de fato de estatística? Vamos ver. Que envolva probabilidade, distribuições, etc. Essa da última prova que teve domingo agora. Essa aqui É, talvez. 38 é estatística. Acho que Então, a 39 não dá para fazer porque não tem um gráfico. a 38 já é estatística mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Conjunto de dados. Deixa eu arrumar aqui. Conjunto de dados fiscais contém 5 valores cuja média aritmética é igual a 20. Posteriormente, verificou-se que um dos valores foi registrado erroneamente como 10. Então, a gente tem uma média para determinados valores, só que esses valores foram errados e agora você quer saber qual é a nova média quando haver a correção. Muito bem. Foram dados 5 valores e a média é 20. Então, entendendo que média é a soma de tudo que tu está avaliando dividido pela quantidade do que tu está avaliando, né? Por exemplo, digamos que fosse as suas notas de prova. Você teve 3 provas, nas Ah, 3 você. essa daí eu acho que eu sei resolver. É só multiplicar ao contrário, né? 5 por 20 vai dar o resultado. Era 10, o correto era 20, vai subir 10 dividido por 2. Não é isso? Na verdade, tu falando assim eu não consigo entender bem, mas se tu fizeres escrito aí, talvez eu possa avaliar se tá certo, pode ser? Um conjunto de dados fiscais 5 matemática 20, 5 e 10 de 100. Posteriormente, verificou que os dados registrados erroneamente como 10, mas era 20. Então, acrescenta mais 10. Vai ficar. Deixa eu fazer aqui. Dá 22. Essa é facinho. Tu achou fácil? Não quer me enviar o que tu fez para eu corrigir? Eu peguei. Deixa eu anotar. Fiz até de cabeça. Dá 100. Fiz o inverso. Aí 100 mais os 10 que é a diferença. 110 dividido para 5. Mandei. Vamos ver. Se tu puder me explicar aqui, as contas estão meio largadas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz o inverso para fazer a aritmética. Eu peguei 5, multipliquei por 20, eu sei quanto que é a média total. Se uma questão era de 10, só que era para 20, quer dizer que ficou faltando 10. E aí é só você pegar, acrescentar 10, que é 110, e dividir por 5, que dá 22.
Exato. Então, é aquilo que eu ia falar, né? Se você tem uma sala, você tem provas, né? Você fez uma prova, tirou 6, outra 8, outra 7. Você soma todos esses pontos, vai dar 21. Então, na prática, a média é sempre a somatório de tudo dividido pela quantidade do que você somou, né? Foram 3 provas, então N é 3. Então, no caso aqui, a única diferença de uma situação para outra é que você teve que somar um pouco mais de pontos, né? Somar mais 10. Uhum. Fez a mesma divisão, chegou né, numa resposta um pouco diferente. Perfeito, isso mesmo. Essa questão É, 40, eu não sei como é que faz ela, não. Esse negócio de. Eu não sei nem como é que lê essas formas. 39? Não, a 39 não dá para fazer porque não tem, o gráfico não passou. Ah, A tá. 40. A 40 eu não sei fazer ela, não. Vamos ver a 40. Tentei entender isso aí, não entendi, foi nada. Esse A, esse. Eu não sei nem o que é esse negócio entre A e o B, esse U para baixo. Sim, sim, interseção. Essa matéria aqui é uma matéria que a gente vê lá mais ou menos no meio do curso de probabilidade, né? É, esse aí é o teorema de Bayes, que fala sobre a união de conjuntos. Tem uma fórmula que resolve isso aqui, que é o seguinte: a união do conjunto A com o conjunto B, no caso, como nós estamos falando de probabilidade, a probabilidade de acontecer o conjunto A ou o conjunto B, né, o evento A ou o evento B, é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção dos eventos. Eu vou te dar um exemplo para tu entender na lógica e não nas equaçõezinhas. Digamos que você tem uma sala de aula com 40 alunos. Todo mundo Certo. gosta de algum esporte, ou de vôlei ou de futebol. Tem 40 alunos. Daí você pergunta assim: levanta a mão quem gosta de vôlei. Daí 20 levantam a mão. Levanta a mão quem gosta de futebol. Daí 30 levantam a mão. Se você simplesmente somar o 20 com o 30, você já passou da quantidade total possível, né? Passaria de 100%, porque a turma tem 40 alunos. Portanto, Entendi. você precisaria excluir aqueles que repetem. Esse o para baixo significa interseção. Significa que são aqueles elementos que estão no A e no B, no vôlei e no futebol ao mesmo tempo, que obviamente são 10 no nosso caso, né? Então a ideia é essa. E a É, fórmula base é essa daí. sim. Aí vai ser a tua percepção, né? Interpretar quem é quem no problema, né? Aqui, claro, tá tudo muito óbvio, né? E quando o U é para cima, é para tirar a diferença? Não, o O pra para cima é cima a é. união, tu tá pegando uma coisa ou outra. Ah, tá. Tipo, te perguntar assim, no caso do nosso exemplo lá do vôlei e futebol, seria assim, a probabilidade de escolher um aluno que gosta ou de vôlei ou de futebol. Nessa sala seria 100%, porque todo mundo gosta ou de vôlei ou de futebol, certo? Só um exemplo mais simples que eu criei. Só que, digamos, se você não excluísse aqueles que gostam dos dois, você teria uma probabilidade de 110%, né? Porque tu pegou um Entendi. pouco mais de aluno que não faz sentido, não existe probabilidade maior que 100%, né? Daí aqui faz a subtração, chega na resposta, né? 0,9 menos 0,2, 0,7. Beleza? Então, conhecendo a fórmula aqui, O vai A fácil. é 0,5. Aí faz somando as duas coisas, né? O B é 0,4. Aí a união é 0,2. É fácil isso daí, agora eu entendi. Soma os dois, diminui o outro. É dura de saber a fórmula, né? É, mas, claro, é que você não entende do que se trata aqui, né? Mas fazendo esse vínculo com o que eu te falei ali do futebol e do vôlei, talvez ajude. E aí, mais alguma da lista que tu queira ver? Se você tiver algum aí, peraí, deixa eu ver. Essas questões, deixa eu ver, 42. É, 42, dá pra fazer ela. Tá. Ela é de proporção, também não sei fazer. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra? Claro, claro. Proporção populacional com nível de confiança de 95% e o máximo de 2. De novo, tem que conhecer algumas fórmulas aqui, né? Existe uma fórmula com número do tamanho da amostra. Na verdade, essa fórmula ela é bem geral, né? Eu gosto de trabalhar com ela assim, que é o Z, P menos P barra, dividido pelo erro, né? Esse é aquele exinho diferente, né? É,
Só que tem um detalhe aqui, né? Hum, Esse erro aqui, ele é a raiz quadrada do P menos P dividido por N. Então, essa é a forma, quando a gente está procurando o Z para usar a tabela e tal, eu acho que o teu concurso não vai chegar nesse nível. Só que dessa equação surge a equação que a gente resolve esse problema. Basicamente, isolando esse N aqui embaixo, matemática básica, a gente chega nessa expressão aqui. Entendendo esse cara todo aqui como erro. De toda forma, tá aqui a nossa fórmula, é só jogar os valores agora, né? Então, outra coisa que tu tem que decorar pro teu concurso. esse Z é o quê? Esse Z está associado com o nível de confiança. Ele falou aqui nível de confiança de 95%. Só que aqui nós temos um baita de um problema, Hum, que é o seguinte: o nível de confiança é um valor que tu tira de uma tabela, de modo geral, porque não dá para decorar todos. Vou te mostrar aqui para tu entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Não, não é isso aqui. Deixa eu abrir para você aqui. Tu pediu pro ChatGPT fazer essas questões aqui ou tu tirou de Não, alguma isso é prova uma de prova de concurso? domingo. E provavelmente essa prova, ela tinha um formulário, alguma coisa assim. Deixa eu até ver aqui, se tiver aqui. É a 42, né? É. A resposta é fácil encontrar. A questão é o seguinte: Ah, ela tinha ia ser mesmo. fácil se você tivesse formulário. Tinha um formulário, alguma coisa assim? Tinha, eu tô te mandando aqui agora, tinha mesmo. Show. Vamos ver. Ah, tu já podia ter mandado direto assim. Ah, aí, ó. Né? Então precisa desse. Ah, não entendi. Por que que o ChatGPT escreveu de um jeito e aqui tá de outro? Eu só pedi para ele transcrever. Ele não transcreveu, né? Tá completamente diferente a questão aqui, tá vendo? Verdade. Aqui tu tem que fazer uma interpretação. Lá ele já meio que interpretou pra ti, né? Ele descreveu todo esse negócio aqui numa linhazinha só. Então eu acho que não vale a pena a gente ficar olhando as transcrições, não. Me manda essa prova aí, né? Ou vamos direto dela. Bem, de toda forma. Agora sim, ele deu informações pra gente poder achar o valor do Z, né? Tá aqui o Z, por sinal. Então a fórmula tá aqui. Valor, tamanho de amostra, né? Que é o que ele tá falando aqui. Vamos fazer assim, vamos reinterpretar. Lá ele já interpretou pra gente, agora a gente vai ter que interpretar. Uma equipe de auditoria de compliance está avaliando o percentual de notas fiscais emitidas com inconsistência de um varejista que emite mais de 5 milhões de notas. Sem informação prévia sobre a proporção de erros, o auditor decide considerar o caso máxima variabilidade. Aí, ó, outra coisa que ele não falou, né? O que que é a máxima variabilidade? Eu tenho que saber de cabeça. Aqui ele já falou para nós a máxima variabilidade, ó. Ele falou que P é 0,5. A máxima variabilidade ocorre quando a gente tem proporção de 50%, né? Por exemplo, se tu joga uma moeda, tu tem a máxima variabilidade possível, porque 50% dos casos vai cair cara, 50 coroa, né? Sim, Agora, digamos que você tem uma moeda viciada, não vai ter variabilidade, vai cair mais pro lado que ela tá viciada. certo. Então, diminui a variabilidade, que então o máximo é quando num caso como esse, né, que pode ter ou não erro, ou tem ou não tem, 50% para ter, 50% para não ter. A interpretação é essa. Ele deve estimar a proporção de notas fiscais, com erro amostral 2%, nível de confiança 95%. Beleza. Então, para atender o solicitado, qual que é o tamanho mínimo, né? Beleza. Falou tamanho mínimo do quê? Da quantidade de notas, né? Da amostra que tu vai avaliar. É isso que ele está pedindo aqui. Quem que é o Z? Z está associado com o erro. Só que daí você pode pensar assim, bah, beleza, ele falou 95, tá aqui o 5, vou pegar esse valor. Errado. Por quê? Porque quando a gente está falando de distribuição estatística, a gente pode estar falando de uma situação onde
o erro pode estar tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto para mais quanto para menos. Uhum. Portanto, se tu quer 5% de erro apenas, né, nível de confiança de 95%, tu quer 5% de erro no máximo, né? Assim, grosso modo falando. Só que para isso, então, a gente vai pegar o erro para mais ou para menos. 0,25, ou caso 2,5% aqui, 2,5% aqui, né? De tal forma que, ok, dentro do nosso escopo todo, eu vou ter 95% das possibilidades. Só que cortando os extremos das caudas à esquerda e à direita. Não vai ser assim, né? Como poderia ser também no caso, né? Poderia, não nesse caso aqui, mas num outro caso, pode ser, né? Tu vai pegar todo mundo e vai deixar os 5% só para a parte final, entendeu? Uhum. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é dupla cauda. Então significa que o Z que a gente vai usar é o Z para 0,5 em dupla cauda, que no caso é esse cara. Ou seja, o Z é 1,96. Beleza? Uhum. Ele não citou, mas como é máxima variabilidade, a gente já entendeu que tem que ser 50%. E o erro ele citou. O erro ele falou que é 2%. Então eu vou vir aqui no erro e vou colocar 2? Não, né? Eu vou colocar 0,02, que é 2% em números absolutos. Sim. Me diz uma coisa que eu não lembro. A tua prova tu vai poder usar calculadora? Não. Não, beleza. Então aqui tu terias que resolver a conta no braço. Vamos ver se a gente consegue deixar mais bonitinho os números aqui. Para dar, cortar coisa, etc. Aquela velha história que a gente estava vendo no outra aula. Muito bem. Tem número decimal pra um caramba aqui, né? Uhum. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com número decimal. O problema é que eu acredito que tu não tens o ferramental para melhorar isso aí. Mas, por exemplo, né? 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Aqui vai surgir 0,5, certo? R$ 1 menos 50 centavos, 50 centavos. E aqui é 0,2. Só que esses caras aqui eu posso escrever como é 0,25 dessa forma. E como é 0,02, vai ficar 2 dividido por isso aqui. Porcentagem, né? 25%, 2%. Ok? Uhum. Muito bem. Então, legal, porque nessa brincadeira o 100 já corta, já deixou de ser um problema com decimais, já facilitou nossa vida. Agora, esse cara aqui, né? Esse cara é quase 2. Então, eu vou tentar fazer aproximado. Se não der aproximado, vamos ter que fazer Uhum. do jeito chato, né? Se é quase 2, o quadrado dele é quase 4. Então ficou 4 vezes 25 dividido por 2, certo? Certo. Tá Então, certo. certo. Ah, só que tem um problema. Esse cara aqui, né? Ele tá ao quadrado. Lembra que eu era erro ao quadrado? Então Ah, aqui tá ao quadrado aqui. Mas não tem tanto problema assim, né? Porque vai surgir 2 desse, né? Então, esse 100 aqui de baixo por propriedade de fração vai para cima. E aqui embaixo ficou 4. E 2 vezes 2 é 4, né? uhum. Esse, certo? Certo. Certo. Cortou 4, vai sobrar 25 vezes 100. É colocar 2 zero do lado do 25, dá 2.500. Vamos ver se a gente tem uma resposta bem próxima de 2.500, porque era aproximado, né? A resposta. Eita, ó como esse concurso aqui é foda, hein? Tu tem uma resposta abaixo de 2.500 e uma resposta acima de 2.500. Uhum. Veja só, pela lógica, como a gente aumentou, né? Eu falei que isso aqui era quase 2. Então, Uhum. a minha resposta está um pouco maior do que deveria ser, certo? Então tá pra cima. Então, essa resposta aqui está acima do que deveria ser. Portanto, a resposta verdadeira está um pouco abaixo. Portanto, a resposta certa seria a B. É, faz sentido. Massa, né?
Então não precisamos aqui ficar fazendo 1,96 vezes 1,96, que seria a parte mais longa do problema, né? Beleza? Certo. Ó, eu te mandei as outras aí. Vamos voltar naquela do PA para me entender só a interpretação dela. Qual a questão? Vai ser a. Peraí, deixa eu achar. Cadê? A que a gente fez antes dessa. A 40. É na última da última página que eu te A mandei. 40 tá igual. Hã? A 40 tá igualzinha, né? Ah, não, pera. Eu tava vendo o arquivo errado. Deixa eu pegar aqui. Que ele deu o resultado de A e o junto. O B não deu. Como é que calcularia ele? Calma aí, calma aí. Puta merda. Tá bem maior aqui. Na verdade, esse problema tá pedindo outra coisa, né? Que interessante, né? Esse problema aqui não tá pedindo a mesma coisa que o chat GPT falou. Ah, não. Tá bem diferente. Tá pedindo uma razão entre probabilidades. A gente não fez divisão nenhuma, né? Muito bem. Então o chat GPT interpretou meio mal. Vamos ver aqui o que tá rolando. Durante uma auditoria contábil, empresas do setor financeiro, dois tipos de inconsistência. Consistência de classificação, erros na conta contábil. Evento B, inconsistência de valor, erros numéricos. Beleza. Então, quando tu pega uma empresa ali para verificar a situação, ela pode ter uma inconsistência de classificação, uma inconsistência de valor, pode ter os dois ao mesmo tempo, né? E se a gente está avaliando só empresas com inconsistências, tem que ter um dos dois. Uhum. Após examinar uma amostra de documentos, o auditor encontra a probabilidade de ocorrer o evento A igual a 0,4 e a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B 0,7. Então aqui ele não está avaliando, presta atenção que agora é importante, isso não está escrito. Ele não está avaliando apenas empresas com inconsistências. Por quê? Como é que eu sei isso? Porque eu leio isso aqui e vejo que a união dos dois eventos deu 0,7, ou seja, 70%. Então tem 30% de empresas sem nenhuma inconsistência. Ok? Certo. Muito bem. Enquanto, de fato, a probabilidade do evento B ele não falou. Muito bem observado. Sabe-se que o evento A e B serão mutuamente excludentes, apenas para um valor específico de P igual a P1. Muito bem. Evento mutuamente excludente é que um não está envolvendo os mesmos elementos do outro, né? Lá quando eu falei das crianças que gostam de futebol e de vôlei, tinha umas que gostavam dos dois, certo? Certo. Aqui tá quem gosta de futebol, aqui quem gosta de vôlei, aqui tá quem gosta dos dois. Mutuamente excludente não tem isso. Não tem mistura. Entendi. Claro que do ponto de vista matemático, isso aqui tem algumas consequências, né? Visual é isso. Em que os eventos A e B serão independentes apenas para um valor específico de P igual a P2. São independentes, né? Tem eventos que são independentes. A probabilidade de que ocorra um não vai influenciar na probabilidade de que ocorra outro, né? Por exemplo, um evento que depende, né? O Vasco ganha quando chove. Então, se está chovendo, tem uma probabilidade maior de ganhar, sacou? Agora, Uhum. um evento independente. A pessoa não quer engravidar, então muitas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo ela não engravidar. Por exemplo, tem que falhar lá um preservativo, que é 99% de chance de não falhar. Tem que falhar o DIU. Tem que falhar a escolha do dia do mês. Todos eles são eventos independentes, né? Pode falhar esse, mas isso não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Uhum. Escolher o dia errado não tem nada a ver com estar usando ou não DIU. Mas para que o evento gravidez ocorra, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Certo. E tudo acontecer ao mesmo tempo na prática tem a ver com multiplicar probabilidades. Eu estou te passando bem rapidamente uma coisa que a gente vê por alguns meses no ensino médio, de novo no curso de estatística, né? Então, claro que tu pode não estar entendendo bem tudo, mas Mas tá indo tranquilo. vamos tentar interpretar do ponto de vista importante aqui, que importa para o caso.
Então, com base nessas informações, quais que são essas probabilidades para que ocorra isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar aqui é o valor do PB, porque na prática tudo está associado com esse Pzinho do PB, né? Tanto o P1 que ele pede aqui, quanto o P2 que ele pede aqui, na hora de fazer a conta, né? Uhum. Para fazer o PB, para encontrar o valor do PB, ou uma relação para ele, pelo menos, a gente tem que usar aquela fórmula que eu te expliquei lá, teorema de Bayes. Isso aqui vale sempre, né? Dependendo da situação. Tá falando de conjunto, não precisa nem ser probabilidade, tá falando de conjunto, isso aqui tá valendo. Então agora a gente coloca as informações que o enunciado deu, 0,7, 0,4. Ele chamou aqui de pezinho, né? Esse cara aqui. E aqui tá um ponto importante. Para ser mutuamente excludente, para ser independente, tem muito a ver com esse cara. Então o nosso problema vai ficar em função desse cara. Eu não sei o valor dele por hora. Então eu vou deixar ele aqui e, baseado nas informações que o enunciado nos pede, né, ali quando ele quer mutuamente excludente, quando ele quer independente, nós vamos controlar o valor do último cara ali, que eu vou chamar de interseção. Porque esse cara aqui é interseção mesmo, né? Para baixo. Muito bem. Então perceba, eu consigo descrever a interseção, fazendo uma matemática bem simples aqui, como P menos 0,3, certo? Certo. Certo. Muito bem. Então, podemos continuar. Agora, o que é um evento ser mutuamente excludente? Né? O que ele pede aqui para nós encontrarmos o valor do P1. Mutuamente excludente, já te expliquei o que é, né? Uhum. A questão é que, do ponto de vista matemático, de formas, ser mutuamente excludente significa que a interseção é zero. Ok? Não tem criança que gosta de futebol e de vôlei ao mesmo tempo. Certo. Portanto, no caso da fórmula que eu criei, então eu vou colocar zero igual a P menos 0,3. Só que ele falou o seguinte: quando for mutuamente excludente, o P se chama P1. Então eu vou trocar aqui por P1. Portanto, o P1 é 0,3, ok? Certo. Agora, o que significa um evento ser independente? Como ele falou aqui, que é aquela situação que eu falei da gravidez, etc. Uhum. Do ponto de vista de conta, você já deve estar imaginando, vai ser o seguinte: a interseção, ou seja, acontecer de falhar o DIU, acontecer de escolher o dia errado, é a multiplicação dos eventos, né? Que nem eu havia te mostrado. Ok? Então, Uhum. para serem eventos independentes, a interseção vai ter que ser igual à multiplicação dos eventos. Beleza? A Certo. multiplicação da probabilidade dos eventos. Muito bem, de novo, nós temos a fórmula desse cara aqui, né? Foi o que eu obtive aqui em cima. Então, eu vou copiar. E agora, eu vou lembrar que quando eu estou falando de independente, esse Pzinho é o P2, de acordo com o enunciado. O PA, de acordo com o enunciado também, é 0,4, né? Tá lá no enunciado que o PA é 0,4. E o P2, de novo, nós estamos falando de um caso independente, ele está chamando de P2. Muito bem. Então, o que nos resta aqui é isolar o P2. Eu acho que, bem, na verdade, eu acho que isso aqui é uma boa hora da aula deixar de ser passiva. Eu gostaria que você isolasse o P2 para mim, tá? Diga aí para mim quem que é o P2. P2 igual ao quê? Qual númerozinho? Beleza? Peraí. É só passar para o outro lado, somando o 0,3 mais 0,4? Quem tem P vai para um lado, quem não tem vai para o outro, né? Ah, mas os dois ele tem P. Não, mas esse
Tá, esses dois termos têm P, mas esse aqui não tem, né? Então quem tem P vai para um lado do igual, quem não tem É, vai vai para o ficar outro. P2 menos P2. Se tu puder fazer a conta enviada, eu corrijo o que tu errar, beleza? Beleza. Eu acho que deu isso aí. Mas eu acho que tá errado. Não, tá tudo totalmente errado. Ó, tudo que a gente está vendo aqui é uma matemática de um nívelzinho um pouco mais alto. Ela leva em conta que você sabe isolar o X e coisas do gênero, assim. Aqui eu não estou chamando de X, estou chamando de P2, né? Mas não adianta muito a gente ficar fazendo interpretações probabilísticas e coisas do gênero se essa parte aqui da matemática básica não tá boa, tá? Tá. Não adianta mesmo. Então eu vou dar um passo atrás. Vou ter que dar um passo atrás. Vamos focar um pouco em encontrar valor de x. Porque todas as contas na matemática tu tem que fazer isso, né? Achar o valor de x. Aqui eu estou chamando x de P2. É, aquela lá da média lá, de novo, o ChatGPT mastigou tudinho, né? E mastigou errado aqui, né? Como você pode ver, tá bem mais complexa a resolução dessa conta. Então, o nível tá mais alto. Isso aqui tem que saber bem. Vamos lá. Eu vou fazer algumas contas aqui para você sair dessa aula sabendo isolar o x. Vamos aos poucos. Se a gente tem uma situação como essa aqui, ó, x mais 3 igual a 4, uma situação bem simples, a gente tem uma igualdade, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, por causa desse símbolo, e a gente se pergunta qual o número que eu tenho que colocar no x para que isso seja verdade, né? A gente sabe só de olhar que o x é 1, óbvio. Mas Uhum. toda conta é tão simples assim. Tem conta que vai ter problema com sinal, por exemplo. Vamos deixar mais simples ainda, né? Por exemplo, eu quero saber quem é o valor de x. Para encontrar o valor de uma variável na matemática, a gente tem que deixar essa variável sozinha. Por hora, esse número está acompanhando o x do lado esquerdo. Eu quero passar ele para o outro lado, então. Como ele está subtraindo, ele tem que ir para o outro lado somando. Sim. No caso aqui, tu tens uma dívida de 72, tu dá R$ 12 ali para ajudar na dívida, isso mantém uma dívida de 60. Claro, de novo, continuam sendo números simples, né? Uhum. Só que de fato deu negativo, né? Como é que a gente faria essa conta aqui? O jeito é o seguinte: é por hora você considerar que eles são positivos, fazer a subtração e depois lembrar: esse cara era maior que esse, eu tinha mais dívida do que eu coloquei de dinheiro. Daí a resposta fica negativa. É assim que faz a conta, tá? Certo. Tá. Então tá bom, vamos aos poucos. Eu vou pedir para você fazer uma conta aqui que vai envolver um pouco de matematiquinha mais básica, tá? Uhum. De subtrações e coisas do gênero aqui. Parece simples, mas não é muito. Se você fizer, quando você fizer, você me manda a resposta, tá? Mas eu quero ver a tua subtração também. Todo o processo de subtração.
Ah, deixa eu pegar aqui. Você emprestou do zero, porque não dá pra emprestar do zero porque não tem nada. Daí você pega emprestado do 2, o que você não, do 3, o que você não colocou aqui, viraria um 2, aqui viraria um 10. Você pega emprestado, aqui viraria um 9, ficaria 2, desce ali, isso. Muito bem. Então, a subtração tá boa. Agora, vamos aumentar um pouco o nível, deixar um pouco parecido com o problema que nós estávamos fazendo ali. Às vezes, a gente tem x dos dois lados. Como é o caso aqui. Como é que a gente resolve? De novo com a ideia de deixar o x sozinho. Eu vejo quem tem x, vai para o lado esquerdo, quem não tem, vai para o lado direito. Uhum. O 3x já está do lado esquerdo, não muda nada. Esse vai para o outro lado, tem que trocar de operação, ele está somando. Você passou dividindo. Numa mesma situação onde era para passar subtraindo ali, se eu não me engano, você passou dividindo. Completamente errado. Né? Mas você pode se perguntar, tá, mas cadê o sinal de mais aqui? Era para estar escondido aqui, só que a gente nunca coloca porque fica feio, igual e mais um do lado do outro. Na conta lá ele estava multiplicando. Era 0,4 vezes P2. Ele estava multiplicando, eu passei dividindo. Tava errado, tu passou errado. O que estava multiplicando era o número. O termo todo tem que passar subtraindo para o outro lado. Entendi, né? 7 mais 20. Agora eu posso juntar esses caras, vai ficar menos 3x, porque eu faço a conta só com os números. O x eu mantenho, é que nem se fosse dinheiro. R$ 3 menos R$ 6, fica menos R$ 3. Uhum. A turma costuma matar esse x aqui, não tem nada a ver. Tem que manter ele. E aqui vai ficar 27. Agora sim. Agora que eu tô só com o x com o número do lado dele multiplicando, para deixar o x sozinho, eu tenho que passar este número para o outro lado dividindo. Agora que o x está sozinho ali com o número multiplicando, sim. O menos 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Mas note, o menos vem junto, não trocou de sinal, porque nunca troca de sinal, troca de operação. Quando eu passei o mais 7 para o outro lado, ou melhor, quando eu passei o menos 20 para o outro lado, virou mais 20, não é porque era negativo e fica positivo quando troca, não, é porque está subtraindo, vem para cá somando, trocando de operação. Tá multiplicando, vem para cá dividindo, mas eu só posso passar dividindo quando tiver só ele do lado esquerdo. Uhum. Aqui vai dar menos 9. Por exemplo, no caso que eu havia te pedido. Quem tem P2 vem pro lado esquerdo. Esse cara tá somando. Somando quem? Não tem nada. Pois é. Mas ele tá somando. Teria um zero aqui, por exemplo. Ele tem que ir pro outro lado, subtraindo. Esse aqui, como não tem P2, vai pro outro lado, trocando de operação. Tá subtraindo, vem somando. Agora sim. Agora eu posso juntar quem tem P2, para só depois eu passar dividindo, igual o exemplo que eu te fiz. Mas como é que eu vou subtrair se não tem número aqui? Tem um número que a gente não está vendo, número 1. Toda vez que não tem um número na frente de uma letra, é porque tem um número 1 ali. 1 menos 0,4 é 0,6. Né? R$ 1 menos 40 centavos, 60 centavos. Uhum. Agora sim, agora eu tenho só a letra com o número. Esse número, como está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E aqui, a gente pode matar esses zeros, né? Vai ficar basicamente 3 dividido por 6, que é 1 meio. Ou Uhum. 0,5. Você vai usar o que for mais apropriado para você na situação. Ok? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A ordem que a gente faz a conta, porque se fizer a ordem, a ordem errada, já era. Ok? Uhum. Show de bola. Então, agora eu vou pôr uma parecida para você fazer, tá? Tá. Então vamos lá. O número vai dar todo cagado. Tô bolando de cabeça aqui os números, então não sei direito.
Uhum. 0,4x menos 21 igual a x mais 3,5. Eu vou te enviar o que eu fiz para servir de exemplo, caso tu queiras olhar, tá? Tá. Pronto, tá na mão. Me envia o passo a passo da tua resolução para eu corrigir caso tenha erros. Uhum. Tem um pequeno erro aqui. Acredito que de atenção. Quando você passou esse x para outro lado, você passou certo, trocando a operação. Estava somando, foi subtraindo. Daí você tinha que subtrair. Daí você pegou 40 centavos, subtraiu de R$ 1, ou seja, era para estar com dívida, né? Era para estar com uma dívida de 60 centavos. 0,4 menos 1 menos 0,6. Era menos 0,6 aqui. Daí você passou dividindo e chegou nessa resposta. Como é que você chegou tão rápido aqui em 40,8? Tá, porque eu fiz calculador. Mas na prova você não vai poder usar calculador. Na prova não vai dar número quebrado assim, não. Hum. Mas tem um jeito de resolver aqui sem calculador. Esses dois números, bem, Como? jeito não, né? Mas a questão é que ambos têm vírgula, uma casa depois da vírgula, então tu poderia deixar ele sem vírgula, né? 245 dividido por 6. Daí não precisa apelar para a calculadora. É porque 24 tá na tábua do 6, né? Então, tipo, 245 dividido por 6, 6 vezes 4, 24. 0 desce o 5. Não tem mais nada para descer. Põe uma vírgula, põe um 0. 6 vezes quanto é perto de 50? 6 vezes 8, 48. Daí aqui, tá bom. Beleza? Show. Agora sim. Agora eu vi que tá esquema para fazer a conta. Bem, de toda forma, eu cheguei no 0,5 aqui para o P2. Eu tinha chegado em 0,3 o P1. A conta era P2 dividido por P1, ou seja, 0,5 dividido por 0,3, que, como eu acabei de mostrar no exemplo, dá 5,3, resposta C. Beleza? Beleza. Então, né, só recapitulando esse problema aqui.
Dois eventos, deu probabilidades, tem que usar a teorema de Bayes. Teorema de Bayes, a gente fica bem claro, né? Que o problema vai ficar em função da probabilidade da interseção. Que bom, porque as situações que ele citou aqui eram associadas com a interseção. O fato de ser mutuamente excludente e independente. Mutuamente excludente, interseção é zero. Ou seja, ninguém gosta dos dois esportes. Probabilidade independente, probabilidade de acontecer é a multiplicação das probabilidades. Falhar o deal, escolher o dia errado. Achou os valores? E se ele falasse que não era independente e não desse o valor, tinha como ter calculado ele também, não tinha? Ah, não, não tinha. Só funcionou aqui porque era desse jeito. Se fosse de outro jeito, ele tinha que dar um pouco mais de informações. Senão não ia dar. Show de bola. Vamos ver mais um probleminha aí. Dá uma olhada no Word, né? Não, no Word não. Naquelas fotos que tu me enviou. Vê algum que te interesse lá. Oi, oi. Não escutou o que eu falei? Tinha caído a energia aqui, agora voltou. Ah, tá. Eu Olhando falei assim. que é para você escolher alguma questão lá naquelas fotos que você me enviou pra gente fazer agora. Vamos ver a 41 Tá, deixa eu pegar aqui. ou a 43 também. Distribuição de Poisson. Pô, até para quem faz faculdade de exatas, essa distribuição não é muito simples, não. Não, então vamos para outra, vamos para outra. Essas daí difícil demais, nem adianta. Aprender isso aí é impossível. É para sábado, tá meio em cima da hora. Qual outra tu falou? 43? 43. Nada é muito fácil aqui, né? Por exemplo, entre Poisson e essa aqui, que é regressão linear, eu acho que Poisson é ainda mais fácil. Daí, talvez valha Então mais vamos fazer para a próxima. mesmo. Regressão linear não é nem estatística 1, é estatística 2 já, na faculdade. Vamos de Poisson mesmo, porque querendo ou não, vai que tu decora a fórmula, né? Como ele falou aqui Poisson, escreveu Poisson lá no concurso, tu já escreveu a fórmula. Vai que tem no formulário, sei lá. É assim, x igual a k igual a n menos lambda k, dividido por k fatorial. Sabe o que é um fatorial? Sei. É Ah, esse X é igual ao quê? Que letra é essa? letra K. O K, no ponto de vista estatística, são os eventos de sucesso. O evento que dá sucesso, que dá aquilo que Ah, você tá. quer. Bem, de toda forma aqui, não é nem um problema assim interpretativo, né? É basicamente jogar na fórmula. Ele quer que você pegue uma distribuição de Poisson, diga que o seu evento vai dar M mais 1 e o embaixo aqui M. Ou seja, tu vai ter que fazer a divisão da probabilidade de uma situação onde tem um sucesso a mais do que a outra. Bem, eu posso simplesmente agora, né, pegar a mesma fórmula e no lugar do K, eu começo colocando M, porque tá M aqui. Então, onde tem K, eu Uhum, vou colocar M. E agora, na segunda situação, onde tem K, eu vou colocar M mais 1. Lá estava M mais 1, né? Então, eu vou colocar M mais 1 aqui, M mais 1 aqui. Agora, não tem mais matemática de estatística. Agora virou matemática básica.
Vamos para uma outra página aqui que vai ficar meio grande a conta. Ele manda fazer a divisão e dizer que essa divisão dá C. Pega a divisão dessas duas coisas aqui, divide essas duas coisas, diz que chegou a C, e depois manipula para que fique como uma dessas respostas. Então, vamos fazer isso. Pego esse K. Eita, tem que escrever aqui porque eu trouxe do outro negócio lá. E menos lambda, lambda M mais 1, dividido por M mais 1. Tudo isso dividido pela outra coisa que eu escrevi lá, que era N menos lambda, lambda M, dividido por M fatorial. Isso aqui é igual a C. Então, em outras palavras, nós pegamos o que o enunciado pediu, escrevemos na distribuição que ele pediu, colocamos ali a diferença de um caso para o outro, que é um sucesso a mais, ficou desse jeito. Agora a gente precisa simplificar esses caras. O jeito mais simples de... Bem, existem várias formas de lidar com fração, né? Mas eu acredito que a forma mais simples de eu te ensinar isso é lembrar que na escola eles ensinam pra gente que quando tem divisão de fração, a segunda fração fica invertida. Ela inverte. Multiplica invertido, né? Isso. Então, o que estava em cima vai embaixo. Então, nessa aqui a gente já percebe que dá para cortar umas coisas, né? Esse corta com esse. Assim, de imediato é isso. Como trabalhar com o resto? A gente trabalha com o resto com propriedades. Esse cara, por exemplo, de acordo com as propriedades de potência, que também a gente aprende lá na escola, quando aparece uma soma no expoente, é um cara vezes ele mesmo com os termos que estão somados, né? Então, esse cara aqui pode ser escrito como isso vezes isso. Fatorial, mesma coisa, também tem propriedades. Peraí, eu acho que eu escrevi um fatorial embaixo que não precisava. Beleza. Fatorial aqui, esse aqui, também dá para fazer uma propriedade. Se você sabe o que é um fatorial, você sabe que um fatorial de 5, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Beleza. Qual que é o fatorial de 4 pela mesma lógica? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso dizer que o fatorial de 5 é igual ao próprio 5 vezes o fatorial de 4, né? Sim. Em outras palavras, eu posso dizer que se o 5 for n, é igual a n vezes n menos 1, certo? Porque o 4 é n menos 1. Se o n é 5, né? O 4 é n menos 1. 4 é 5 menos 1. Então existe essa propriedade aqui de fatoriais, que pode ser usada no nosso caso. Quem que é o fatorial de m mais 1? É o próprio m mais 1 vezes o fatorial de uma unidade a menos, ou seja, m. Porque m mais 1 menos 1 dá m. Né? Da mesma forma que apareceu o menos 1 aqui, né? Vai matar esse cara. Legal. E esse lambda m continua aqui. Então, de novo, dá para cortar esse com esse. Dá para cortar esse com esse. Vamos lembrar que isso tudo aqui é igual a C, né? Vou apagar a explicação que eu dei da propriedade para não bagunçar. E a coisa agora já ficou bem mais simples. Sobrou só lambda em cima. Só m mais 1 embaixo. Igual a C. Certo? Certo. Muito bem. Agora, o que ele está pedindo, veja só, quem é o valor de lambda. Tá vendo? Portanto, eu posso isolar o lambda agora passando m mais 1 para o outro lado, dividindo, que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, como eu acabei de te ensinar lá, né? Sim. Vai ficar C m mais 1. Lambda é igual a C vezes m mais 1. Que é a resposta A. C m mais 1. Beleza? Então, note, né? A única coisa que você precisava saber de estatística em si era essa fórmula.
O Uhum. resto foi matemática básica, beleza? Beleza. Show de bola. Então eu vou te enviar aqui o que a gente fez. E amanhã às 10, né? Beleza. Então tá, Combinado. abraço. Valeu! Valeu, até mais.